Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A tia Liliane está ótima, né? E nessa manhã de terça-feira, a nossa disciplina de hoje é matemática. É isso mesmo, matemática. Tem aluno aqui que gosta de matemática? Né? Matemática, tem gente que faz até cara feia para matemática, mas tem aluno que adora, né? Não é isso mesmo? Bom, eu espero que quem goste de matemática goste dessa aula aqui e quem não gosta muito assim, entendendo bem a aula, passe a gostar, tá certo? Então vamos começar, nossa disciplina é matemática. Vocês vão abrir o livro na página 10, é isso mesmo, página 10. Vocês vão abrir o livro Sistema de Numeração Decimal, né? Nós vamos falar aqui do Sistema de Numeração Decimal. Vamos lá? Página 10. Página 10. Abram o livro para acompanhar direitinho, né? Então, tem aí no nosso livro, ó, presta atenção. A nossa escola ganhou 247 livros de literatura para a biblioteca. Como que nós podemos representar o número 247 usando algarismo, das várias formas? Como que nós podemos representar o número 247? Gente, há várias, inúmeras, muitas mesmo, muitas maneiras de representar o número 247. Primeiro, aqui, ó, usando o algarismo. Usando o algarismo, ó, 247 é representado assim, o 2, o 4 e o 7. Não é assim? Agora, se eu quiser representar ele com palavras, com letras, por extenso, que é chamado por extenso, como que eu faço? Aqui, ó, 247. Não ficou fácil? Então, se eu quiser algarismos, se eu quiser extenso, 247. Mas eu também posso usar posso representar o 247 usando o material dourado. Quem em casa tem o material dourado? Quem já usou o material dourado? Vocês sabem, vocês conseguem usar o material dourado? Vocês sabem o que representa? Aquela base grande, que é a centena, né? Aquela base fininha é a dezena e a pequenininha a unidade. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou acompanhar aqui a flechinha. Nós temos aquela base grande, que é a centena. Essas aqui, ó, palitinho, a dezena. E essas aqui, ó, pequenininha, que parece um carocinho de milho, é a unidade. Então, como que eu posso representar no material dourado? Quantas barrinhas dessa aqui eu vou usar? Quantas? Se é 200 são 2 barrinhas, né? 200. 40, quantas barrinhas? Quantas dezenas tem o 40? 1, 2, 3, 4. 240. Quantas unidades? Eu vou usar quantos quadradinhos desse? 7, para formar o número 247, né? Então, é assim, utilizando o material dourado. Mas eu também, gente, posso representar através do ábaco. Quem conhece um ábaco? Opa. Pronto. Usando o ábaco, né? Como que eu represento o 247 num ábaco? Vocês já viram um ábaco? O ábaco é assim formado, ó. Nós temos a unidade. Vamos trabalhar, vamos deixar esses dois aqui, ó. Acompanhar na setinha. Vamos deixar só esses 3 aqui primeiros. Então, nós temos a unidade, dezena e a centena, tá? Vamos deixar isso aqui para outra aula,
tá bom? Então, no 247, então eu teria aqui, ó, quantas unidades eu tenho no número 247? 247. Então, eu tenho 7. Então, aqui, ao invés de ter 4, né, seriam 7. Aqui na dezena, 40. Então, teria 4. E aqui na centena seria 2 mesmo. 200, 2. Tá certo? Então, formaria, então, o 247. É isso aí. Mas eu também posso representá-lo como aqui, ó, usando o quadro valor de lugar, que eu acredito que nas outras séries, nos outros anos, com a professora Alessandra, né, com a professora Tia Bia, lá no segundo ano, então vocês já começaram a usar o quadro valor de lugar, tenho certeza, viu? Tenho certeza que vocês já utilizaram. Então, como que ficaria aqui, ó? 247, 247. É claro que o 2 vem aqui na casinha da centena, o 4 vem aqui na casinha da dezena e o 7 aqui na casinha da unidade. Então, é assim que usa, usando o quadro valor de lugar, né? Tia, e qualquer número pode ser usado? Qualquer número pode ser usado em todas essas formas? Sim, qualquer número pode ser usado. Por exemplo, se eu tiver o número 150, eu posso usar em algarismo, por extenso, a palavra 150. Posso usar aqui no material dourado 100, mais 5 barrinhas dessa, 50, 150. Posso usar no quadro valor de lugar, 100, que é o 1 aqui, 5 aqui, na unidade 0, 150. E posso também usar no ábaco. Mas, tia, se for um número grande, todos os números podem ser usados, né? Todos os números, eles podem ser representados, né, em forma de algarismo, por extenso, material dourado, no quadro, no ábaco, palitinho, tampinha, enfim, gente, nós temos N possibilidades de estar usando os números, né? De estar representando esses números, né? Então, vamos lá. E nós temos, então, que nós vamos mais usar nas atividades aqui do livro, é a decomposição. É isso mesmo, nós vamos usar a decomposição. O que é a decomposição? Por exemplo, no número 247, como que eu decomponho ele? Ó? É simples. O 2 significa 2 centenas. O 4 são 4 dezenas. E o 7 são 7 unidades. Então, eu tenho aqui, ó, 2 centenas mais 4 dezenas mais 7 unidades, né? Então, ou eu tenho 200, porque o número 2 aqui é o 200, mais 40, porque o número 4 aqui é o 40, mais 7. Também pode ser a decomposição desse jeito. 200 mais 40 mais 7. Não é assim? Vamos à decomposição daquele número que eu falei, o 150. 1 centena, 5 dezenas e 0 unidades. Ou 100 mais 50, que dá também, dá certo também fazer a decomposição assim, né? Então, nós temos esses dois modelos de decomposição. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Por isso que se chama decimal, porque utiliza o número 10 como base. Nele, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eles são utilizados para contar as unidades, dezenas e centenas, e assim sucessivamente, né? Porque tem milhar, né? Enfim, vai infinito. O número não tem fim, o número é infinito.
Quando a gente fala que os números são infinitos, é porque eles nunca acabam. Números não acabam, tá certo? São infinitos. Se eu falar para vocês que algo é finito, é que eles têm fim. Por exemplo, o alfabeto. O alfabeto, ele tem fim. A, B, C, T, quando chegar lá no Z, acaba, né? O alfabeto, ele é finito, mas os números, eles são infinitos, né? Eles não têm fim. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicá-lo pela base. Qual é a base, gente? Acabei de falar qual é a base do sistema de numeração decimal. O número 10. Então, quando nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um número, de um algarismo, é o mesmo que multiplicar pela base, isto é, pelo número 10, que a base, como eu expliquei, é o número 10. Características do sistema decimal. No sistema de numeração decimal, os números são organizados com base no agrupamento de algarismos indo-arábicos, e com eles é possível escrever qualquer número. Os algarismos indo-arábicos são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada um deles representa certa quantidade da unidade. Veja. Então, vamos ver aqui. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades. Valor absoluto de um algarismo, né? Nós temos aqui, lá na página 12, né? O valor absoluto de um algarismo. Como que é isso? O valor absoluto de um algarismo não está associado à posição em que ele se encontra no número. Isso é, não depende da posição que ele ocupa, pois representa sua própria quantidade. Veja os exemplos. Exemplo número 1, 1563. O algarismo 5 possui valor absoluto 5, assim como o algarismo 6 possui valor absoluto 6. Então, quando a gente fala em valor absoluto do algarismo, ele representa, ele não está associado à posição que ele se encontra, se é unidade, dezena, centena, milhar, não. Por exemplo, aqui, ó, no 1563, o número 5, ele sendo, se eu te pedir assim, o valor absoluto do algarismo 5 no número 1563, ele seria o número 5 mesmo, né? O número 6 aqui, ele é 6 mesmo. O número 3 aqui no valor absoluto. Gente, eu estou falando de valor absoluto. Quando eu pedi para vocês assim, eu quero o valor absoluto do número 1563, o número 6, por exemplo. O número 6 no valor absoluto, ele é 6 mesmo. Mas é diferente do valor relativo. O valor relativo, vou pegar o mesmo número, ó. 1563. Lembra que eu falei que no valor absoluto, esse aqui é o 5 e ele é o 5 mesmo? Mas no valor relativo, ele não representa o 5. Observe que o algarismo 5 está na terceira ordem, ó. Unidade, dezena, centena. Como ele está na terceira ordem, na ordem das centenas, o valor relativo dele é 500. Lembra que no valor absoluto, ele representava o número 5 mesmo? Aqui, ele representa o 500. Já o algarismo 6, no outro eu falei que ele representava o 6 mesmo. Aqui, no algarismo 6, ele representa, vamos olhar a ordem que ele está. Unidade, dezena, centena, milhar. Opa, o 6 está aqui na dezena. Então, se ele está na dezena, ele ocupa o valor relativo 60. Diferente, né, desse outro caso aqui, que é o valor absoluto do algarismo, o 6, ele representa o 6 mesmo, ele vira o 6 mesmo,
né? Vamos para o exemplo 2, no valor absoluto. O número 84. O número 84, o algarismo 8, possui valor absoluto 8. E o 4, 4. Não é isso mesmo? É. Mas se fosse aqui, ó, no valor relativo, não coloquei esse exemplo, né? Mas vamos comparar aqui o valor relativo. Se for o valor relativo, 84. O número 8 está na casa da dezena, então o número 8 no valor relativo seria 80, né? Então eu quero que vocês percebam, é claro que na próxima aula, gente, nós vamos ter na terça-feira uma próxima aula, na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira a gente vai falar de novo, eu vou falar novamente tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, vou relembrar, né? Não vou falar todos os detalhes, mas vou relembrar dessa aula aqui e a gente vai relembrar o valor absoluto, mas eu quero que vocês prestem muita atenção à diferença de valor absoluto e valor relativo, né? Muito bem, eu quero que vocês entendam muito bem esse negócio de valor absoluto e valor relativo. Como assim, tia? Por quê? Porque na aula de hoje, por isso que essa aula está dividida em duas aulas. Na aula de hoje, eu queria que vocês vissem as várias maneiras de representar o mesmo número. Vocês aprenderam essa parte? Consigo representar em algarismo, consigo representar em número por extenso, que é escrito, né? Eu consigo representar ele num ábaco, eu consigo representar ele no material dourado, eu consigo representar ele com tampinhas, por exemplo. Eu consigo representar ele com palitos, por exemplo. É isso mesmo. Consigo representar ele com pedras. Colocar o número. Lembra que eu falei 247? 247 pedrinhas. 247 lápis, por exemplo. Então, eu consigo representar o número de várias formas. Então, nessa aula, eu quero que vocês tenham essa noção de que eu consigo representar o número de qualquer maneira. De, muitas formas. E isso, sobre o valor absoluto e o valor relativo. Valor absoluto. Não fiquem apavorados. Na próxima aula, a gente vai falar de novo sobre o valor absoluto. Então, no valor absoluto, 1563, o número 5 representa, o algarismo 5, ele representa o algarismo 5. No valor relativo, o 5 representa o 500, porque é pela ordem, ó. Unidade, dezena e centena. Como ele está na casinha do centena, é claro que o 5 vai virar 500, né? Isso no valor relativo. O valor absoluto, ele representa ele mesmo, tá? Ele é ele mesmo. E no valor relativo, ele representa a ordem que ele se encontra, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos na próxima aula e também vou falar sobre a decomposição, tá? Vamos fazer juntos. Hoje, vocês vão fazer exercício na página 13 até a página 15. Então, eu vou deixar vocês fazerem, do jeito que vocês entenderam aqui. Na próxima aula, na de quinta-feira, nós vamos fazer aqui junto com a tia alguns exemplos para que vocês vejam o que foi que vocês erraram, vejam o que acertou, o que acertaram e tirem mais dúvidas. Então, eu quero que vocês façam os exercícios, né? Os exercícios, eles estão aqui na página 13 a 15. E nas próximas aulas, a gente reforça o valor relativo, valor absoluto e também a decomposição, que é muito importante decompor um número, tá bom? Bom, gente, essa aula será dividida em duas aulas, para que fique melhor, assim, de captar. Algumas aulas de matemática vão acontecer assim. A tia precisa de duas aulas para fazer uma única aula, para que vocês possam compreender melhor. E vai ter aula que vai ser curtinha, que a tia pode juntar duas unidades com ela, né? Dois temas. Vai acontecer. Raramente matemática, mas pode acontecer, tá bom?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham entendido e não esqueçam, né, que nós vamos continuar depois, tá? Depois quando, tia? Na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos continuar. Por enquanto, realizem as atividades. Grande beijo em todos e até a próxima aula de matemática, que é na quinta-feira. Tchau!